Nossa proposta aqui sempre tem sido essa de prisões sem muros, né? Como alguém pode ficar refém de uma situação em que ela não consegue se movimentar. Porque prisão é aquilo que nos limita, é um lugar que nos impedem, né, de sonhar, de viver, de desfrutar, de realizar, de influenciar, de conquistar. Prisão é um lugar muito horrível, mas é um lugar onde Satanás deseja que habitemos, né? Ou seja, cheio de limitações. E temos falado sobre diversos tipos de prisões, e hoje eu quero voltar a falar sobre esse tipo de prisão que é terrível, né? Que é o medo, o medo. E a minha pergunta para você é: você tem medo do quê? Do que é que você tem medo? O que é que te apavora? O que é que te paralisa? Porque esses dias eu finalizei um curso de oratória. Não são poucas as pessoas que têm medo de falar em público, mas tem muitas pessoas que têm medo de fracassar, tem muitas pessoas que têm medo de serem rejeitadas, tem muitas pessoas que têm medo de se decepcionar, então por isso não se relacionam, por isso não se envolvem, por isso não se engajam. E é o medo, né? Na verdade, elas estão num lugar onde elas não têm o controle, elas não têm o domínio, mas elas estão num lugar ruim. Essa questão desse lugar onde o medo controla, né? Porque pessoas com medo, são paralisadas, né? Não arriscam, né? Não se aventuram. Por exemplo, pessoas que têm medo de ficarem desempregadas, medo da doença, medo de crises, medo da solidão. São diversos tipos de medo, além de aqueles medos, né, da violência, medo de animais, peçonhentos ou não. E a minha pergunta para você é: você tem medo do quê? Medo do diabo? Porque o medo também é uma das formas do inimigo nos controlar para conseguir os seus intentos. Não sei se já passou pela sua cabeça esse tipo de raciocínio, sabe? O medo, o inimigo usa para nos paralisar, sabe? Nos fragilizar. Por exemplo, as pessoas têm medo, né, de bruxarias, de feitiçarias, de magia negra, tudo aquilo que é místico, ou seja, que elas não conseguem, às vezes, exercer um domínio, as pessoas têm medo. Então, um dos grandes trunfos do diabo para nos parar, para impedir Deus de realizar seus desejos em nós, e principalmente através de nós, é o medo. É o medo, que é uma dos males que sobreveio ao homem depois da queda, né? Quando o homem peca, ele foge de Deus, Deus vem para ele e ele se esconde. E aí ele diz assim, que ele estava com medo, que ele estava nu, né? Estava com vergonha. Vergonha e medo já são síndromes ou consequências de um homem caído. Então, o medo é uma das formas que o inimigo usa para nos paralisar. Foi o medo que fez com que aquele povo que estava saindo do Egito não entrasse na terra prometida. A Bíblia diz em Números capítulo 33 e 33 que eles se viam como gafanhotos, ou seja, como insignificantes diante dos adversários, e viam adversários invencíveis. E o medo também fez com que cerca de 22 mil soldados, de 30 mil, fossem embora. Interessante, quando na escolha dos 300 de Gideão, em Juízes capítulo 7, verso de número 3, Deus fala para Gideão: tem muita gente aí, cara, manda os medrosos e os tímidos embora. Cara, de
32 mil, 22 mil foi embora. Você sabe o que é isso? É 2/3. Ou seja, 2/3 de soldados, né? Nós estamos falando aqui de soldados, né? Tiveram medo, tinham medo. Então, de pessoas treinadas para o conflito, para a guerra, 2/3 têm medo. Então, o medo é uma das maneiras, torna repetido, que o inimigo usa para nos paralisar. A Bíblia fala que durante 40 dias, o gigante Golias afrontava o exército de Israel. E em 1 Samuel 17, 24, diz que o povo estava com medo do tamanho do gigante, das habilidades do gigante, da fama do gigante. Nem haviam lutado contra o gigante, mas já tinham medo. Você tem medo do quê? A Bíblia fala de um personagem chamado Jó. A Bíblia diz que ele perde tudo, ele perde todos os seus bens, ele era extremamente riquíssimo, né? O homem mais rico do Oriente. Começa a escritura quando fala a respeito de Jó, e de repente ele perde seu patrimônio, perde seus filhos, ele perde seus empregados, ele perde seu casamento, ele perde a saúde, ele perde tudo. E ele diz algo que é bem interessante em Jó capítulo 13, versos 25 e 26, onde ele diz aqui: o que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. Perturbação, medo. Medo. O medo, Jó tinha medo. No fundo, ele servia a Deus, ele era sacrificava a Deus, tinha um relacionamento com Deus, mas no fundo ele tinha medo de perder o que ele havia conquistado. Você tem medo do quê? É a minha pergunta, porque se você não sabe do que você tem medo, de repente você está preso em algumas situações que você nem imagina, e que a hora que você achar que, como Sansão, achar que ainda tem força para se livrar de qualquer situação, vai descobrir que você está preso, né? A Bíblia fala também que os discípulos, em Mateus 26, 56, que os discípulos, os discípulos, não era curioso não, aqueles caras que haviam caminhado com Jesus durante 3 anos, visto milagres, livramento, proteção, direção, e de repente, agora diante de uma ameaça, a Bíblia diz que esses discípulos, eles fogem, porque eles sentiram medo. Medo. Agora, quando você olha para a palavra de Deus diz que nós temos que ter um comportamento de alguém que carrega dentro de si chaves para se livrar de todo medo. Veja o que 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 7, diz: pois Deus não nos deu um espírito de medo, de timidez, de covardia, mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, o medo não vem de Deus, mas o poder, a coragem, a ousadia, sabe, o amor, o equilíbrio vem de Deus. Então, aonde está isso? Está dentro de nós. Mas muitas vezes nós permitimos que circunstância fora de nós nos paralise a tal ponto de nós esquecermos o que habita dentro de nós e a gente se tornar refém do medo. Agora, veja o que Nelson Mandela, ele disse: aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Eu não sei se ele usou a expressão como fundo, né, a Bíblia, né? Mas ele está dentro de toda a sua vida em que ele viveu sendo perseguido, né, devido ao apartheid na África do Sul, preso durante
dezenas de anos, risco de morte e sempre ameaçado, ele diz que ele aprendeu que a coragem não é ausência de medo, o medo estava lá, pro lado de fora, mas dentro dele havia a ousadia para vencer o medo, por isso que ele se tornou um dos grandes libertadores, né, ou provocadores da quebra do apartheid na África do Sul. Ganhou o prêmio Nobel da Paz e por aí vai. Mas por quê? Porque ele aprendeu a triunfar sob o medo. E aí você pode me perguntar, mas pastor, como é que eu faço para vencer o medo? Já que ele é real, né? Ele é real, como diz o Mandela, não é ausência de medo, né? Você não pode dizer, não estou com medo, né? Você pode não estar, mas ele está rodeando você, né? Ele está querendo deter você. O que fazer para vencer o medo? A partir do momento que você reconhece e identifica as áreas onde você está vulnerável, onde você, de repente, trava, quando você se sente ameaçado. O que fazer? A Bíblia diz que Deus é amor. E em 1 João capítulo 4, verso de número 18, diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que coisa interessante. Olha as chaves aqui. No amor não existe medo, não há medo. Ou seja, o amor está vinculado à comunhão com Deus. Olha, então se você tiver comunhão com Deus, você já está vivendo esse amor. E essa comunhão vai te levar à confiança, à dependência, a conhecer o poder de Deus e crer e fazer uso das suas palavras e promessas. Olha as chaves aí. O medo é real? O medo é real. Mas quando você tem uma comunhão plena com Deus, esse amor que passa a habitar em você numa proporção muito maior, começa a ganhar relevância. E aí o medo ele é lançado fora. É o que diz o texto. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, ou seja, lança fora o medo. Então o amor ele é aperfeiçoado mediante a nossa permanência em Deus e Ele em nós. O que disse Jesus? Se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será concedido. Né? Então, comunhão, perseverar e entender as consequências do medo. Porque, veja, porque o medo ele supõe castigo. Em outra tradução diz assim que o medo produz tormento. Uma pessoa amedrontada, ela fica atormentada, ela fica sem paz, ela fica como se estivesse sendo punida, insegura. Então a gente precisa urgentemente livrar-se de todas as amarras, de todas as prisões, de todas as grades, de tudo aquilo que nos prendem e realmente entregar a nossa vida ao Senhor e ter e manter uma comunhão com Ele todos os dias. Então, quero desafiar você nessa manhã a renunciar a todo tipo de medo que estiver em você, pedir perdão a Deus e crer que você já foi perdoado e com fé declarar que você aceita o amor dele por você, que a partir de hoje você irá desenvolver uma comunhão plena com ele. E quando o medo vier se levantar contra você, você vai rejeitá-lo em nome de Jesus. É isso, sabe? Então, comunhão, perseverança e entender que o amor, ele produz tormento. Então, não, sabe?
temos que nos relacionar com Deus a esse ponto de não sermos aprisionados. E aí, resistir sempre, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O salmista diz, no Salmo 118, verso 5, verso 6, na minha angústia, invoquei o Senhor e ele me ouviu e me libertou. O Senhor está comigo, não terei medo, não temerei. O que me pode fazer o homem? Olha que coisa interessante. Ele diz assim, o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? E esse homem aqui também é o diabo. O que me pode fazer o meu adversário? Ei, o mais perfeito amor lança fora o medo. Deus é amor. Tudo que ele deseja ter com você é comunhão. Eu costumo dizer, se você tiver um inquilino desse, né, habitando dentro de você, não tem espaço para nenhum outro inquilino querer habitar em você, porque Jesus é mais. Por isso que a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Ou seja, não permita que o Senhor fique fora da sua vida, mas dentro de você, porque esse inquilino, essa presença, esse amor, né, porque ele é amor, vai lançar fora todo medo. Quero orar por você. Nosso Deus e nosso Pai, nosso coração é grato a Ti por mais um dia. Deitamos, levantamos e estamos de pé. Nosso coração é grato a Ti, Senhor, porque as Suas promessas se renovaram nesta manhã e elas são a causa de que vai fazer com que tenhamos um dia pleno, um dia abençoado. Então, vamos nos alegrar nesse dia que o Senhor preparou para nós, porque cremos que o Senhor está indo adiante de nós, rompendo as portas de ferro, despedaçando os ferrolhos de bronze, trazendo à luz aquele que está oculto, para que saibamos que o Senhor é Deus e que nos chama pelo nome. Então, Senhor, que essas verdades contidas na Tua palavra possam ser balizadores para o nosso dia de hoje. E todo medo, todo temor, todo horror, todo espanto, Senhor, seja lançado fora do coração, da mente, da vida de cada um de nós pelo Seu amor. Então vem, Senhor, que a Sua doce presença seja presente, percebida, vivenciada, honrada por cada um de nós junto a Ti. Guarda a vida de cada um, aplana mesmo os caminhos, remove as pedras de tropeço, desfaz todo o laço do passarinheiro, ó Deus, e faz com que cada um dos Teus filhos hoje viva toda a porção de graça, favor que o Senhor tem reservado a cada um de nós, e que todo impedimento, tudo aquilo que é estratégia do inimigo para nos paralisar, para nos cegar, para fazer-nos tirar do foco daquilo que o Senhor tem para nós, seja cancelado. Que o Seu sangue, Jesus, seja sobre a vida de cada um desses internautas e que Teu Espírito, Senhor, esteja conduzindo a cada um de nós rumo à linha de chegada, rumo ao lugar da vitória, rumo ao lugar da conquista, rumo ao lugar do crescimento e desenvolvimento de influência. Ó Deus, nós abençoamos cada um desses internautas com essa unção de ousadia, de coragem, de equilíbrio e de amor. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém, amém e graças a Deus.